A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe em 2022. Entre os acusados pela PGR, além do ex-presidente, estão o então candidato a vice na chapa dele, Walter Braga Neto, os ex-ministros Anderson Torres da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira da Defesa e Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional. E ainda o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, que firmou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A denúncia da PGR foi protocolada ontem à noite no STF. Nela, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, diz que Jair Bolsonaro era o líder de uma organização criminosa que tentou derrubar a democracia. O ex-presidente e os demais denunciados, segundo a PGR, teriam articulado de maneira livre, consciente e voluntária um plano para impedir a posse de Lula após o resultado das eleições. O grupo teria atuado a partir de 2021 até os ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Há provas ainda, de acordo com a PGR, de que Jair Bolsonaro participou diretamente da elaboração daquela chamada minuta do golpe. O decreto, com todos os ajustes, teria sido apresentado pelo então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, aos chefes das Forças Armadas no dia 14 de dezembro de 2022. O objetivo seria garantir apoio para uma eventual ruptura institucional, o que não aconteceu. Apenas o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, que está inclusive entre os denunciados, teria aderido ao plano. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro também conhecia e teria concordado com uma trama para matar autoridades da República. O plano, batizado de Punhal Verde Amarelo, previu o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Aliás, todos esses nomes que você está ouvindo aí, Paulo Sérgio Nogueira, comandante Almir Garnier, Felipe Martins, que foi quem teria entregue em mãos ao presidente a minuta do golpe, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que também tinha uma cópia dessa minuta, todos eles estão na lista da PGR. Daqui a pouquinho a gente vai ler os nomes um por um. Jair Bolsonaro e os demais denunciados podem responder pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência ou grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. As penas podem superar os 30 anos de prisão. Em nota, a defesa do ex-presidente classificou a denúncia como uma narrativa fantasiosa, se disse estarrecida e afirmou que Bolsonaro jamais compactuou com qualquer tentativa de romper a ordem democrática, mas a conclusão da PGR tem uma coleção impressionante de evidências contra Bolsonaro e o seu cerco, meu caro João Pedro Melo. Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu estava aqui distraído dando uma lida na nota, que foi divulgada ontem pela oposição, dizendo o seguinte, que estava veementemente repudiando a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele foi acusado de tentativa de golpe de Estado e outros crimes, e a nota fala em determinado momento que essa denúncia ela não tem fundamentação jurídica, entre outros pontos, e fala, inclusive, que essa denúncia ocorre em um momento que a popularidade do atual governo está em baixa, ou seja, eles dizem aqui no texto que é para chamar a atenção. O fato é o seguinte, é que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar essa denúncia num passo seguinte já dessa situação, essa denúncia que envolve 33 pessoas e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse documento já foi protocolado no Supremo Tribunal Federal após divulgação do parecer do Procurador-Geral Paulo Gonet, e as denúncias ou os denunciados articularam de maneira livre, consciente e voluntária, segundo Gonet, um plano golpista para impedir a posse do presidente Lula em 2021. Bolsonaro, de acordo com Paulo Gonet, teria participado e liderado todo esse plano e, além do ex-presidente, foram denunciados também o então candidato a vice e ministro ou ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, general Braga Neto, além do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, o também general Mário Fernandes, que era da Secretaria-Geral da Presidência, e essa lista de denunciados ainda inclui o tenente-coronel Mauro Cid. Todos esses, se a gente for analisar,
são nomes que a gente falou aqui muitas vezes em operações da Polícia Federal. Há também o diretor da Agência Brasileira de Inteligência à época, que hoje é deputado federal, Alexandre Ramagem, o então diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e segundo essa denúncia, o ex-presidente da República conhecia e teria concordado sobre um plano para matar autoridades da República. Esse tema, a gente lembra, batizado de Punhal Verde e Amarelo, previu o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais envolvidos foram denunciados por 5 crimes, entre eles organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, além de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Com essa denúncia, então, o que vai acontecer a partir de agora? O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, ele dá um prazo de 15 dias para que os advogados apresentem uma defesa prévia e possíveis contestações a essas denúncias. Depois disso, provavelmente, obviamente, vai vir algum questionamento da defesa do ex-presidente. Depois disso, esses questionamentos, então, são encaminhados à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República tem 5 dias para se manifestar sobre esses pontos. Depois disso, essa denúncia volta ao Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Alexandre de Moraes, vai analisar a acusação e os argumentos da defesa e não tem um prazo específico para essa decisão. Pode decidir em um dia como em 2 meses. Vai depender dele. Quando o caso estiver apto para julgamento, o que vai acontecer? Ele vai liberar esse processo para a primeira turma, por isso que a gente falou que a primeira turma vai analisar essa situação e aí os ministros vão decidir se transformam os denunciados em réus ou não. Se a denúncia for aceita, vai ser aberta então uma ação penal e aí começa aquela fase que a gente chama de contraditório, que é a coleta de provas, depoimentos de testemunhas, defesa, acusação, todo aquele processo que a gente já conhece. Especialistas que a gente conversou entre ontem e hoje avaliam que não há um clima para a prisão de Jair Bolsonaro antes da conclusão do processo, ou seja, uma prisão preventiva não é esperada nessa investigação. Em caso de condenação, o ex-presidente pode pegar a pena máxima de até 39 anos e 4 meses de prisão. Claro que a gente vai acompanhar, isso já está repercutindo, já trouxe essa repercussão da oposição, e a gente está de olho no que vai acontecer ao longo do dia aqui na capital do país. Bom, até porque a prisão teria de ser preventiva, né, João Pedro? Aí é no caso de Exatamente. fuga, no caso de evidências de que Bolsonaro tem condições e disposição para atrapalhar a investigação, há uma série de condições. Intimidação de testemunha. Intimidação de testemunhas, exato. exatamente. Né, se alguém descobrir ali que Bolsonaro tem trocado telefonemas com um delator, por exemplo, fazendo alguma espécie de intimidação, já é razão para prisão preventiva. Planejamento de uma fuga. Bolsonaro já bateu na trave, né, em algumas dessas ocasiões. A estranha visita de 2 dias à Embaixada da Hungria, a declaração numa entrevista recente, se não me engano, à Folha de São Paulo, de que o refúgio numa embaixada seria uma alternativa. De qualquer maneira, é um processo longo, mas estamos falando aqui de talvez um punhado de meses e não anos. Mais de um ano, certamente. Mas é possível que esse processo todo seja cumprido até o final de 2026, digamos, né? Pela experiência que a gente tem. Tristemente, a gente tem experiências, né, com presidentes presos. Não estou dizendo tristemente por causa do indivíduo que foi preso, né? Até porque mais de um já foi para a cadeia, Michel Temer, Lula, Bolsonaro está vislumbrando agora essa possibilidade. Aqui uma democracia se enfraquece um pouquinho mais quando a gente encarcera um presidente. Porém... Triste por causa da gente mesmo, né? Não, é triste, a gente, exato. Sofrido, gente. Porém, pior ainda é quando uma democracia olha para os lados e ignora crimes que foram cometidos pelos seus chefes de Estado. Bom, para que fique claro aqui, o JP já disse, um dos processos é a análise do caso pela primeira turma, depois de a acusação passar pelas mãos de Alexandre de Moraes. A primeira turma hoje é composta pelos ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino e pelo próprio Alexandre de Moraes, que é o presidente da primeira turma. Relator, né? do Supremo Tribunal. Presidente, portanto, relator, né, dos casos na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É isso, JP? É isso mesmo, Megali. Só pra gente tratar ainda sobre essa questão da primeira turma, né? Conversei ontem também com alguns especialistas que dizem que, se de fato esse processo chegar nas mãos ali da primeira turma, que é o que provavelmente vai acontecer, não há
eles não veem, na verdade, nenhuma possibilidade dessas pessoas não serem tornadas réus, né? Ou seja, não virarem réus nesse processo. Então, provavelmente, isso deve acontecer, pelo que conversei com essas pessoas ligadas ali ao Supremo, que entendem bastante desse assunto, e há uma previsão de que essas decisões sejam tomadas até o fim desse ano. Como você falou, né, Megali? Havia uma previsão ontem de uma denúncia antes do Carnaval, decisão do Supremo até o fim desse ano. Essa é a previsão que esses juristas, essas pessoas fazem aí para esse ano de 2025.